A paz do Senhor Jesus. Muito honrado por estar aqui mais uma vez. Pastor Divino me dá essa honra e esse privilégio de compartilhar a palavra do nosso Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos bem? Felizes? Amém. Hoje pela manhã eu estive lá na ceia da nossa igreja e eu falei, e ainda teve visita lá em casa. É aniversário da minha sogra, né? Fizemos uma resenha para ela lá hoje. Estou em casa, puxei a minha esposa hoje não pôde vir. Mulher, quando recebe visita, as mulheres sabem como fica, né? Vai descansar, porque tem visita de noite, vem almoçar e vem jantar. Então depois do culto eu volto para lá, para janta em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Por isso eu estou só, minha esposa não está aqui, mas hoje já tivemos ceando, já estivemos na nossa igreja louvando o Senhor, engrandecendo o nome do nosso Deus. E aqui hoje é com essa incumbência, né, de trazer a palavra do Senhor ao coração da igreja, ao meu coração, no nome de Jesus. Irmãos, eu não sou de mudar assim, né? Quando Deus fala, não, hoje eu não mudei a mensagem, mas tem uma mensagem no meu coração, que eu tenho que sentar. Mensagem assim, eu começo a vir no meu coração, eu sento, eu vou organizar, eu vou pensar, e depois eu deixo ela prontinha. Na hora que eu tenho um convite, eu paro. E deu aqui no meu coração que eu falei, meu Deus, eu vou vontade de parar ali para escrever alguma coisa. Vai vindo coisas na hora do louvor, na hora da pregação. Eu tenho muito disso. Na hora, às vezes eu estou ouvindo a pregação do pastor, Deus usa para me lembrar de algum texto, eu vou ali com a nota para não perder a atenção da pregação. Depois eu trabalhar. Mas eu acredito que Deus, nesse culto de missões hoje, que Deus vai falar ao teu coração. Amém? Quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16. Esse texto é um texto muito conhecido, Atos capítulo 16. Quando Paulo ele vai até Filipos, e ali Deus faz algo diferente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13, porque eu vou explicar do 1 ao 13 também, até para contextualizar, para que vocês entendam, tá bom? Atos capítulo 16, o verso 13. Amém? Depois nós estaremos orando, pedindo ao Senhor graça mais uma vez. Sei que o pastor já orou, mas eu falo, Deus, a gente ora 1, 2, 3 e vamos orando para que Deus dê graça em nome de Jesus. Amém? Diz assim, olha, no sábado saímos porta fora para a beira do rio, onde julgávamos ter ali um lugar para orar. E sentado nós falávamos ali aquelas mulheres que estavam reunidas. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que temia a Deus, nos escutava. E o Senhor abriu ali o seu coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa rogou, dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrem na minha casa, fica ali. E nos constrangeu a isso. Eu vou ler só esse texto porque eu quero explicar em nome de Jesus. Amém? Quer que você levante suas mãos, olhem por mim junto comigo mais uma vez. Eu sei que o pastor Jean já orou, mas eu estou orando em concordância. Amém? Pai, no nome de Jesus, essa noite, Senhor, eu estou com esse privilégio, mas ao mesmo tempo com essa grande responsabilidade de ministrar a sua palavra para a tua noiva. Esse povo que é lavado, redimido pelo teu sangue. Eu quero te pedir no nome de Jesus, assim como o teu servo já orou, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor me dê graça, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, possa direcionar aqui no nome de Jesus essa noite. Senhor, abra, Senhor, os nossos ouvidos, abra, Senhor, os nossos olhos e principalmente abra o nosso coração, para que eles estejam, todos eles, receptivos, todo o nosso ser esteja receptivo à tua palavra, no nome de Jesus. Não permita, Pai, que eu venha tentar atrapalhar aquilo que o Senhor planejou para essa noite, no nome de Jesus. Amém, 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 meus irmãos. Pode se sentar, você que está de pé. Glória a Deus, amém. Bom, eu quero hoje trazer uma reflexão para os irmãos sobre o desafio de ser igreja em meio à diversidade. Seria assim, se eu realmente não sou de muito de colocar títulos na mensagem, não. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma tese, e a partir dessa tese a gente vai discorrendo, vai conversando. Mas seria assim, como encontrar unidade na diversidade? Talvez uma pergunta seria isso: como nós encontrarmos unidade na diversidade? E é a partir disso que eu quero conversar com os irmãos.
Bom, só para que vocês entendam o que a gente leu, Paulo, ele está no meio das suas missões. Paulo teve 3 viagens missionárias, pelo menos registradas na Bíblia, tá? Mas Paulo viajou bastante, mas ele registrou esses 3 momentos em que ele saiu visitando igrejas, cidades, e em cada igreja que ele ia, normalmente Deus usava para plantar igrejas, e depois ele voltou para assessorar essas igrejas, e assim por diante. Amém, meus irmãos? Essa aqui é o momento em que uma igreja será fundada, que é a igreja de Filipos. A carta aos Filipenses será escrita 10 anos após isso aqui. Então a carta aos Filipenses, ou a igreja de Filipos, nasce nesse lugar aqui. E é interessante, o primeiro aspecto que é legal, é que não é a intenção de Paulo. Irmãos, você pode ser usado por Deus. Você pode ser uma pessoa muito sincera e fiel a Deus. Você pode ser uma pessoa que está assim conectada mesmo com Deus. Mas em certos momentos, Deus vai mudar até aqueles planos que você acha que Ele te deu. Paulo estava lá, na Bitínia. Ele iria para outro lugar. E à noite ele teve um sonho em que um homem disse assim: passa aqui na Macedônia. E ele, entendendo que aquilo era uma direção de Deus, ele muda o seu caminho. Irmãos, aqui tem uma pregação assim que eu sempre quando falo, que às vezes Deus muda alguns planos nossos para nos arrebentar. Porque Paulo tinha mais ou menos tudo sob controle. E o anjo não, né? Esse homem no sonho fala para ele: passa aqui na Macedônia. Ele muda. Guarda isso aqui, quando você está em Deus e Deus muda os seus planos, vá. Mesmo que você vai apanhar, porque foi o que aconteceu com Paulo. Eu fico imaginando Paulo lá dentro da cadeia, pastor Jean, amarrado depois de apanhar. Ele deve estar pensando, não, talvez vou falar com Paulo, eu pensaria assim: pô, que coisa, eu tinha um plano de ir para lá, e Deus me manda para cá, eu obedeço a Deus, eu apanho, e estou preso, e não é um coro, não é um... A Bíblia fala que ele e Silas, Paulo e Silas, porque esse aqui é aquele texto de Paulo e Silas, que eles serão presos, eles ficam como mortos. Irmão, não é um tapinha que eles tomaram. Foi uma coisa muito agressiva, a ponto deles ficarem como mortos. Mas você imagina a cabeça, por isso que Deus foi maravilhoso com Paulo e Silas. Porque talvez se fosse eu falasse: poxa Deus, o que o Senhor fez? Eu estava no caminho, o Senhor me traz para outro, para mim. Mas Deus já via, irmãos, é isso que é legal, que Deus vê aquilo que eu não vejo. Deus via um carcereiro sendo convertido, Deus via uma Lídia sendo convertida, Deus via uma escrava sendo convertida, Deus já via tudo isso. E para executar esse plano, às vezes Deus vai mudar alguns projetos nossos, alguma intenção nossa. Esse é o primeiro aspecto desse texto, que é maravilhoso. Mas o que eu quero falar não é necessariamente desse texto, que é muito comum as pessoas pregarem. Mas eu quero mostrar a igreja, como nasce a igreja. E o que legal nessa instituição, nessa organização, eu não vou chamar de instituição não, porque nesse momento aqui nós não temos instituição, mas nessa organização, que a gente chama de igreja. É tão legal que nós vemos o texto, e Paulo chega, como eu disse, eu estou contando o texto aqui, que Paulo tinha um propósito, Deus muda o propósito, e nesse propósito ele é preso, ele é açoitado e ele vai para a cadeia. E Deus vai lá livrar. Esse texto vocês já ouviram muitos pregadores e pastores pregarem. Amém? À meia-noite, Paulo e Silas louvavam o Senhor, e o anjo foi lá e libertou eles. Esse texto vocês já ouviram muitas pregações dele. Mas eu quero mostrar para vocês como é que a igreja é organizada. Porque Paulo chega na cidade de Filipos, e a primeira coisa, Paulo tinha esse costume. Ou ele procurava uma sinagoga, onde os judeus ali discutiam a lei, para ele também discutir a lei junto com os judeus, ou ele procurava um lugar para orar. Nessa vez ele foi procurar um lugar para orar. E chegando neste lugar, ele encontra o primeiro personagem dessa história, Lídia, uma empresária. Lídia, uma empresária. Logo em seguida, eu não li, mas logo em seguida, Paulo está passando, e uma mulher que era usada para adivinhações começa a falar de Paulo. E Paulo expulsa o demônio daquela mulher adivinha, e aí traz, por isso que eles apanharam, foi por isso que eles apanharam, porque eles deram prejuízo na cidade, porque aqueles caras ganhavam dinheiro com aquela mulher, escravizando aquela mulher, e Paulo atrapalhou o negócio deles.
Paulo mexeu na economia deles. E aí eles chamam as autoridades, aí acontece todo o desenrolar que nós conhecemos. Segundo personagem dessa história, uma escrava. Olha, entenda isso, o que é a igreja? É isso que eu quero discutir com vocês. Você tem uma empresária, Lídia, mas agora você tem uma escrava. A gente nem tem o nome dela, e eu quero até abordar isso para vocês entenderem como é que é legal essas coisas. Nem o nome dessa escrava a gente tem o nome da Lídia. E depois Paulo vai ser preso. E lá Paulo tem encontro com quem? O terceiro personagem? O carcereiro. Eu quero que vocês pensem comigo aqui na estrutura social dessa igreja. Você tem a Lídia, empresária. Agora você tem o carcereiro. Eu vou chamar assim de uma maneira carinhosa, tá? Ele é um funcionário público, mas ele era deles, tá? Eu não estou aqui inventando porque ele era um carcereiro. Ele trabalhava com o governo. Então ele era um funcionário público. E por que eu estou colocando? Porque economicamente a estrutura era assim. Lídia, a mais rica, o carcereiro, que eram os policiais, que eram os guardas, eles estavam ali no meio, e lá embaixo estava a escrava. Agora essas três pessoas encontram Jesus. Essas três pessoas são salvas por Jesus. Essas três pessoas, elas agora fazem parte do corpo de Cristo. Irmãos, talvez isso não mexe com você, mas como assim, pastor? É porque nós estamos num mundo globalizado. Nós estamos num mundo onde as estruturas sociais, elas não são rígidas. Esse ano, irmãos, as aulas começaram, né? Esse ano eu não vou dar aula de história, mas na aula de história, no 6º ano, no 7º ano também, até no 8º a gente ainda fala disso. As sociedades antigas, elas eram extremamente rígidas. O que é rígida? Nós usamos muito essa linguagem de pouca mobilidade social. Quem nascia escravo, na verdade não tinha condições de mudar essa condição social. Quem nascia nobre não mudava essa condição. Então a estrutura social que você nasce, você permanece nela. Quem é rico não morria rico, e quem era pobre morria pobre. É só a partir do século XV, talvez, com a ascensão do capitalismo, o surgimento do capitalismo, que alguma coisa começa muito um pouquinho mudar as coisas. Mas ainda assim você tem uma sociedade muito rica. E olha que nós estamos falando aqui do 1º século, da era cristã. 15 séculos antes, essa estrutura era sempre assim. Então, irmãos, olha que legal. Você tem 3 pessoas, 3 estruturas diferentes. E isso, irmãos, é tão interessante porque, como eu disse, que na minha cabeça eu fico pensando o mundo romano. Eu não sei se vocês assistiram The Chosen. Assistiram The Chosen? Tem assistido The Chosen? Aquela série é fantástica, irmãos. É fantástica historicamente, é fantástica como arte mesmo. É algo que todo crente deveria ver. Eu me emociono, na verdade acabei de ver, mas eu me emocionava, porque eu conhecendo o texto, conhecendo as histórias, cara, eu falei, meu Deus, como é que esse cara criou? Deu desenho, deu corpo para esse texto tão pequeno. Um texto tão pequeno eles criaram, sem ferir o texto, lógico, sem colocar heresia, na verdade, né? Mas algo muito legal. Mas ali conta algo muito interessante. Quando o centurião ali, eu vou chamar ele de centurião, tá? Mas ele realmente era um centurião romano. Eles tratam os judeus como cães, como escórias. O tratamento deles com o judeu era desprezível. Eu quero te mostrar esse contexto do 1º século. E aí você vê o poder que a igreja tem. É isso que eu quero chegar. Primeiro eu estou mostrando para vocês que sociedade é essa, para mostrar o que a igreja pode fazer com essa sociedade. Irmãos, isso começou lá no mundo grego, no 3º século antes de Cristo. Os gregos criaram uma ideia assim, que o trabalho é indigno. Guarda isso aqui. Quem trabalha é indigno, irmãos. O grego e o romano vai seguir essa política. Para o grego era um motivo de vergonha se alguém visse ele com a foice na mão. Consegue entender isso?
Quem trabalhava era o escravo. O grego, ele filosofava, o grego fazia política, o grego ia para a polis, o grego fazia qualquer coisa, menos negociar também, podia negociar. Mas pôr a mão para carregar um saco de cimento, virar uma massa, eu não estou falando aqui profissões contemporâneas, virar uma massa, bater um martelo, parafusar, isso era uma vergonha. Irmãos, é nesse nível mesmo, de vergonha. Então se tinha o hábito de que trabalho é coisa para escravo. E os romanos, aqui nós estamos no mundo romano, eles seguem essa estrutura. Irmãos, é isso que é tão chocante o que Paulo vai fazer. É porque no mundo normal, esses três personagens jamais se encontrariam numa mesa. No mundo normal, no mundo secularizado, sem o cristianismo, esses três personagens jamais saberiam o nome um do outro. Até porque a própria sociedade já os separava. Aqui, o seu lugar é aqui. Irmão, vocês veem filmes antigos em que o escravo fica aqui, ó, ele não abre nem a boca. Ele é como se fosse, não é como se fosse não, porque na mentalidade antiga ele era um objeto. Ele era um objeto. Nós temos aqui a Lídia, como eu disse, que era essa empresária. Essa mulher, irmãos, ela não comeria com o carcereiro, porque mesmo ele sendo, o funcionário público, depende do lugar que ele está, né? Mas o guarda da época não era considerado classe média, ele não estava na altura de Lídia. Seria meio vergonhoso para Lídia falar assim: vamos na minha casa, que eu vou preparar um jantar para a gente. Vocês entendem na época os fariseus indignados com Jesus, porque Jesus estava comendo com pecadores? Irmãos, você tinha, e ali não estava necessariamente, tá? Só a questão pecaminosa, mas essa separação já de classes, que era muito organizada e definida. Então você jamais teria, sem o cristianismo, Lídia chamando o carcereiro para comer. Jamais, aí é pior ainda, você teria o carcereiro e Lídia chamando aquele objeto. Eu vou chamar ela de um objeto e vou explicar por quê. Para sentar à mesa junto com eles para comer. Porque, meus irmãos, eu não sei se eu já falei isso aqui, eu falo isso sempre, irmãos, como professor, eu vejo às vezes desinformação e a gente perpetua algumas desinformações. Escravidão, presta atenção aqui, escravidão no mundo antigo, até, a gente pode dizer até o século XVI, eu posso falar aqui, acho que eu estou tentando lembrar das datas aqui, mas até o século XVI, eu posso dizer aqui que escravidão não tinha nada a ver com cor de pele. Escravidão tinha a ver, você só tinha duas formas de se tornar escravos. Eu preguei sobre a 2 Reis, capítulo 4. Aquela viúva que tinha quase que os filhos dela foram vendidos como escravos. Por que essa era a primeira forma de você se tornar escravo? Ficou devendo, não conseguiu pagar a dívida, você pagaria ou com a sua própria vida ou com a vida dos seus filhos. Aí eles são preto, branco, não interessa. Não tem cor aqui. Você só ficava ou se tornaria um escravo se você ficasse endividado. Ficou jogando tigrinho, e o tigrinho destruindo suas finanças, vai ser escravo. É mais ou menos assim. Meus irmãos, a segunda maneira de se tornar escravo na antiguidade: o reino lutou contra outro reino. O reino perdedor, eles tinham que dar linha. Quem fosse pego do reino perdedor já saberia: me tornei escravo. Quero te lembrar o caso da Bíblia. Aí eu realmente não estou lembrando desse aqui. Mas aquela escrava na casa de Naamã. Quem lembra daquela escrava na casa de Naamã? Por que aquela menina estava lá? Porque ela era preta? Não! Porque Israel tinha lutado contra os arameus e perdido guerra. Aquela menina foi levada escrava. Não tinha a ver com cor.
É no Brasil, não no Brasil, né? Na Europa e nas colônias, né, europeias, é que essa coisa horrível que foi a escravidão de negros, que deu a ideia para nós que o negro ele é inferior. Isso é um contexto totalmente muito horrível da nossa história humana. Mas antigamente, então aprenda por favor quem não sabia disso. Escravidão nunca, até o século XVI, teve a ver com cor de pele. Ou você teria que ficar endividado, ou você perderia uma guerra. Perdeu guerra, foi capturado, se tornou escravo. Deu para entender isso aqui, meus irmãos? Essa mulher não era negra, não tem nada a ver com cor. Essa mulher, de uma maneira, ela se tornou escrava. Agora, o que era um escravo na época? Era literalmente um objeto. O que é um objeto? Eu posso quebrar, eu posso bater, eu posso jogar, eu posso deixar de lado, porque é meu objeto. É meu objeto. Você pode estranhar, irmãos. Se um dia eu ficar nervoso, e Deus me livre dessa ira, né? Misericórdia. Mas comecei a quebrar o meu carro, e bato no meu carro ali. É o meu carro. Ele me pertence, ele é um objeto. O ser humano escravo naquela época era considerado assim. Aí eu quero só te mostrar, em uma sociedade rígida, em que não há essas misturas sociais, em que cada um fica na sua classe, no seu grupinho, essa mulher, a menina, a escrava, jamais teria um lugar. Aí você já entende, João, a grandeza do Evangelho? O Evangelho não respeita essas fronteiras. Talvez até Paulo chegar ali, a Lídia tinha, olha, na minha mesa só senta quem é rico. Na minha mesa só senta quem é da minha classe. Na minha mesa só senta quem é da minha elite. O Evangelho já chega de voadora dizendo: essa barreira vai ser quebrada no nome de Jesus. Irmãos, é tão interessante isso, porque aquela mulher que era um objeto, agora ela encontra um lugar na mesa. Você está entendendo o que eu estou falando? Aquela mulher que era um objeto, agora encontra um lugar na mesa. Estou querendo te mostrar o poder que o Evangelho tem de quebrar estruturas sociais, de mudar uma cultura, de mudar uma sociedade. De que nem toda rigidez das sociedades, nem toda construção dos homens pode parecer que não tem a ver. Mas quando Jesus disse para Pedro ali, não só Pedro, mas para todos os discípulos: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso aqui nós poderemos colocar e aplicar, porque aonde tem rigidez estrutural, o Evangelho tem poder para quebrar. Nada segura o Evangelho, nada segura a presença de Cristo na igreja. Qual é a cultura? Qual é o princípio? O que as pessoas dizem até o Evangelho chegar? Porque depois que o Evangelho chega, o Evangelho tem esse poder de transformar. Irmãos, então, recapitulando, o Evangelho ele invade mesmo Filipos. E não invade apenas pedindo licença. Ele destrói essas fronteiras que separavam os seres humanos. Hoje o pastor pela manhã pregou sobre João capítulo 3, versículo 16. Todos conhecem de cor, diz assim: porque Deus amou Deus não amou o rico, Deus não amou o pobre, Deus não amou o de classe média, Deus amou o mundo. Deus não olha o ser humano nessa divisão. Deus não olha o ser humano nessa separação. Deus olha o ser humano como um. Jesus, quando foi entregue na cruz, ele não separou um grupo de pessoas. Eu sei que na teologia tem essa divisão, né? Mas pelo menos, né, dentro de grande parte, né, do protestantismo brasileiro, ele morreu por todos. Por todos. Eu sei que tem briga aqui, tá, meus irmãos? Mas o todos aí dá para ser todos os eleitos ou todos universalmente falando, tá? Bom, ele invade
ele invade a elite, ele invade o funcionário do Estado e ele invade a escravidão. O Evangelho não tem nada que o barra, não tem nada que o pare. A igreja então de Filipos, ela não nasce igual. Olha para vocês verem, irmãos, que legal, irmãos. Vou fazer mais uma conexão aqui para você entender. Quando Jesus faz aquela parábola do... Eu sei que é aquela parábola, a parábola do reino, que fala quando Jesus vai voltar. Mas aquilo ali faz a gente pensar nessa questão da igreja. O fazendeiro estava ali, e ele ia viajar, e ele chamou os seus empregados. E dividiu entre eles os seus talentos. Não lembra disso? Deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. E sabe o que é legal? Presbítero, aqui o texto fala assim: segundo a capacidade de cada um. Sabe o que isso me traz? E eu trabalho muito isso nas minhas reflexões. É que por mais que nós tentemos, irmãos, nós podemos tentar muito, sempre vai haver diferença dentro da igreja. Sempre vai haver diferenças dentro da igreja. Mas a igreja, a diferença, ela não pode ser um empecilho para a unidade. A diferença não pode ser um empecilho para o mover de Cristo. A diferença não pode ser um empecilho, ela nem vai ser um empecilho para a pregação do Evangelho. A igreja de Filipos já não mostra isso. Ela não respeita fronteiras. Ela não respeita fronteiras. Cristo, ele invade qualquer estrutura. E é legal, irmãos, na igreja. Por que na igreja nós temos? Eu lembro que eu encontrei um aluno, ele é o pastor Fábio, tenente Fábio. Ele também é tenente, igual o pastor Fábio. E um aluno. Eu me lembro, eu falo aqui que eu tive algumas experiências muito legais. E sim, para mim são legais, tá, irmãos? Legais, muito legais mesmo. Porque às vezes ministrando, e eu me lembro que uma moça, eu sou muito ruim de guardar fisionomia, meus irmãos. Nossa, que dificuldade eu tenho de guardar fisionomia, rosto de pessoas. Então não me lembro quem é, mas eu me lembro da situação. Uma moça estava visitando a igreja e ela estava ali, era visitando mesmo. E no final ela falou lá, pastor, eu queria te apresentar o meu noivo, ele está para casar e tal, eu tenho vindo aqui na igreja, assistindo suas pregações e tal, e trouxe ele. Ah, tá tudo bem, quem é? Não, ele é o delegado, tal. Presbítero, você deve ter uns 10 anos, mais de 10 anos, tem muito mais de 10 anos. Mas eu me senti assim, então eu falei, meu Deus, um delegado estava me ouvindo. Aí tinha outra membro lá que na época, irmãos, tipo assim, porque essas coisas para mim, muito, para mim, tá, irmãos? É para mim, tá? É bem interessante porque ali, olha, tá ali um delegado, porque lá fora ele é uma autoridade. Lá fora ele prende. Lá fora ele dá ordem. Mas ali na igreja ele se coloca na posição de um igual para ouvir a santa e gloriosa palavra de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo o que o Evangelho é capaz de fazer? Às vezes estava ali, irmãos, uma pessoa, sei lá, que tem uma função social muito importante no meio da igreja. A igreja, ela quebra, pelo menos, irmãos, deveria, tá? O Evangelho quebra, a igreja que é isso que é o problema, é o ponto que eu quero entrar com vocês. Porque o Evangelho não tem isso. Você é escrava, você tem um lugar à mesa. Você é rica, porque, irmão, a Lídia, ela não era uma pessoa qualquer não, tá? Ela era vendedora de púrpura. Irmãos, isso era uma especiaria riquíssima. Essa mulher ela tinha muito dinheiro. Não sei se vocês lembram, né? O pessoal de história, mais ou menos de história, né? Os europeus andavam, atravessavam o oceano para buscar cravo, canela, pimenta. Lembram disso? O caminho das Índias? Sim. E quem conseguia fazer esse caminho ficava rico com as especiarias. Essa mulher era rica. Ela poderia dizer assim, eu não me sinto com pobre. Mas quando o Evangelho chega, irmãos, quando o verdadeiro Evangelho invade a igreja, tudo que nós achamos que somos,
nós achamos que temos fica pequeno diante desse poder que é o poder do Evangelho de Cristo. É mais legal que Cristo tira-nos daquele, tira aquelas pessoas que estão naquele pedestal. E Cristo honra aqueles que às vezes não se sentem nada, como essa mulher, a escrava. Por que, pastor, que eu falei do delegado? Porque para mim é uma honra, irmãos. Eu venho de uma vida de um risco social muito grande. Eu tenho uma música que eu compus, eu ainda não lancei essa música, mas eu falo nessa música o seguinte: todas as pessoas falavam que o meu destino seria terrível. Todas as pessoas, irmãos, e infelizmente dentro de casa, dizia que eu seguiria outros caminhos. Então estar aqui hoje, diante da palavra, diante de vocês não precisam ser delegados, vocês não precisam ser autoridades, vocês para mim são importantes demais. É que Cristo me pegou como escravo, me colocou à mesa. Você consegue entender o que o Evangelho faz? É por isso que esse lugar aqui não é para mim aparecer. É por isso que esse lugar aqui não é para mim vai descer. Esse lugar aqui é para mim glorificar a Cristo e mostrar aquilo que o Evangelho faz. Por isso que eu peço a Deus, irmãos, que onde o Senhor me levar, que eu sei que Deus vai me levar em alguns lugares ainda, na verdade Deus tem me levado, eu jamais esqueça o que Deus fez para mim. Eu posso dizer, irmãos, sem vitimismo, que eu não tinha lugar à mesa. Eu não tinha lugar à mesa e Ele me convidou. E eu sei que talvez tenha alguns dos irmãos aqui que também se sentiam que não tinha lugar à mesa, que não poderia sentar com os grandes, que não poderia sentar em lugar de honra. E o Evangelho fez isso. O Evangelho fez isso. Irmãos, eu preciso andar porque eu estou no primeiro tópico que eu preparei para me organizar aqui, e a hora está indo ali. Isso é lindo, isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo isso é um perigo. Por que eu vou explicar? Por que eu estou dizendo isso? Vou explicar. Quando nós falamos de missões, hoje não tanto, eu não vejo muita igreja, mas lá para a época, nos anos 2000, quando me converti, eu converti em 98. Eu vou falar dos anos 2000 porque estava muito na virada mesmo. A gente falava muito de missões transculturais. Não, que eu vou ir para a África. Não, que eu vou ir para... Todo mundo ia para a África naquela época. Meu Deus! Todo mundo ia para a África naquela época. Então se via a ideia de missão sempre saindo do seu lugar e indo para longe. Por isso, transcultural. Mas existem estatísticas do nosso país tristes. Esse dia eu estava dando um treinamento de liderança. Eu até falei com o pastor Divino que se ele quisesse, né, para mim seria uma honra compartilhar com os líderes aqui dessa igreja essa palestra que é sobre relacionamentos interpessoais na igreja. Irmãos, olha que coisa interessante. Grande parte das pessoas, eu tenho certeza que você conhece alguém que talvez parou de caminhar porque não se sentiu à mesa no lugar que estava, ou porque às vezes foi tirado mesmo da mesa. Talvez disseram para ele: seu lugar não é aqui. Talvez trataram essas pessoas como se elas fossem indignas de estar. Quantas pessoas, irmãos, saíram das nossas congregações e perguntam para ela: por quê? Porque fulano lá. Irmãos, é lógico que o nosso olhar, a gente sempre fala isso, né? Os meus olhos têm que estar aonde? Aonde? Em Cristo. Mas o meu papel, irmãos, é ajudar os irmãos. Amém. O meu papel é estar carregando o fardo uns dos outros. Glória a Deus. Por que é um perigo a diversidade? Porque se eu não consigo deixar o Evangelho transformar,
se eu não consigo viver o Evangelho na íntegra, eu posso primeiro, eu vou falar de mim, Flaviano, esquecer de onde eu vim. E agora que eu tenho certeza que Deus mudou muito a minha vida. Irmãos, Deus mudou muito a minha vida. E eu posso dizer pelo meu filho, porque onde eu morava, eu falei uma vez, ele estava com 13 anos, meu filho tem 21 anos hoje já. Mas ele estava com 13 anos, eu falei, filho, vamos dar uma volta. Eu vou levar você onde o papai morava, onde o papai cresceu. Era numa vila lá no Beto Industrial, do lado da linha, irmãos. A minha casa era literalmente do lado da linha. Eu disse para ele, filho, papai, eu disse para ele, filho, papai morava aqui. O meu filho, ele nunca tinha ido lá, ele não acreditou. Como assim, pai? Você morava aqui? É aqui. Eu tenho muito orgulho disso. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Mas eu jamais quero esquecer daquele lugarzinho que não tinha banheiro na minha casa, tinha só um buraco. Quando eu quebrei um dente, eu tinha, né? Hoje eu arrumei, né? Eu tinha um dente quebrado. Eu caí, bati a boca naquele lugar lá. Nunca vou esquecer, não quero esquecer isso. Porque eu posso estar e galgar degraus ainda na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, mas eu não quero esquecer de onde Deus me tirou e o que o Evangelho fez na minha vida. E o que o Evangelho fez na minha vida. Eu não quero olhar para o irmão que talvez chega na igreja, que muitos irmãos ainda chegam na igreja, se sentindo, eu não tenho lugar à mesa ainda. Eu não me sinto preparado, eu não me sinto digno. Quantas pessoas, talvez por questão social, no meu caso. Irmãos, eu tinha amigos que jamais poderiam saber onde eu morava. Eu não falava mesmo, por ter vergonha de onde eu morava. Hoje eu tenho orgulho de dizer. Orgulho de dizer. Não que eu moro em mansão, tá, irmãos? Mas realmente mudou um pouquinho, tá? Na verdade mudou bastante. Amém. Mudou bastante. E eu sou grato a Deus pelo que Deus fez. Eu jamais vou esquecer. Então o que eu estou querendo dizer aqui, esse poder do Evangelho, ele também pode ser uma arma. Amém. E essa arma infelizmente está sendo usada. Porque, irmãos, 2012, eu estava na sala de aula ainda, foi 2011 na verdade, eu estava na sala de aula ainda, nessa época eu já estava na sala de aula, e eu sempre faço no início de aula, principalmente na escola que eu estou começando, hoje não, né, porque hoje eu não fico migrando de escola para escola, mas na época eu quero conhecer vocês, quero saber um pouco sobre vocês, e eu sempre coloco a questão religiosa, se vocês têm alguma tradição religiosa, se vocês têm alguma fé. Eu me lembro naquela época, uma menina, na casa era talvez 8º ano, 9º ano, ela dizia, eu sou evangélica não praticante. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Evangélica não praticante. E de lá para cá, logo no ano seguinte, saiu uma pesquisa do IBGE, dizendo que a maior igreja era daqueles que estavam fora dos templos. Pessoas que abandonaram a congregação. E grande parte dessas pessoas que abandonaram a congregação justificam. Eu sei que naquele grande dia, irmãos, essa desculpa não vai valer. Eu sei que naquele dia essa desculpa não vai valer. No dia que Jesus nos chamar, essa desculpa não vai valer. O pastor me perseguiu. O presbítero lá falou algo que eu não gostei. O grupo de louvor não deixou eu cantar. Essa desculpa não vai valer naquele dia. Mas não é o meu papel ser tropeço na caminhada de ninguém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não vou justificar o porquê que esses irmãos estão fora da igreja. Eu não vou justificar porque não tem justificativa. Os nossos olhos têm que estar em Cristo. Mas e o meu papel? Quero falar de duas coisas que eu sempre falo dessas duas coisas. A igreja de Corinto e a igreja de Gálatas, dos Gálatas. Ou da Galácia, né? Que era uma região, né? Na verdade. Em Corinto, rica em dons. Todos os dons estavam em Coríntios. Lembram disso? Coríntios capítulo 9. Todos os dons estavam lá. Operação de milagre tinha lá. Línguas, interpretação. Dom maravilhoso. Sempre quis ter dom de interpretação, pastor. Eu falei, Deus, eu queria tanto interpretar. Alguém falando língua, eu interpretar. Não aconteceu até hoje, irmãos. Não aconteceu até hoje. Mas vai vir. Hoje eu entendi o seguinte, olha, Deus ele vai direcionar e tá tudo bem. Manda eu ficar me invocado. Porque eu achava que o dom estava relacionado à santidade. Eu falei, Deus, eu busco tanto, não aconteceu. Deus está me usando em outras áreas. E hoje, graças a Deus, se vier vai ser maravilhoso, tá? Porque eu acho muito lindo, irmãos. Lindo, eu acho muito lindo. Mas, Paulo fala assim, vocês são carnais.
Olha para você ver, e isso nos faz pensar. Você tem dom, mas você é carnal. Você fala em língua, mas você é carnal. Tem operação de milagre, mas é carnal. Ou seja, os dons que a igreja tem não necessariamente impedem a espiritualidade dessa igreja. Porque às vezes, irmão, tem igreja assim, que o culto realmente pega fogo. Mas tem pessoas feridas. Tem pessoas se sentindo isoladas. Tem pessoas que não se encontram lugar à mesa. Irmãos, o Evangelho, ele é acolhedor. O Evangelho é aquele que olha os oprimidos. Irmão, Jesus disse: eu vim para os doentes. Mas às vezes, irmãos, o perigo é que quando nós nos encontramos neste lugar, fechamos os nossos grupinhos. Nessa palestra eu falo muito sobre essa questão dos grupinhos, a importância dos grupinhos e o perigo dos grupinhos. E o perigo dos grupinhos. De nós fecharmos como se nós estivéssemos fazendo algo de bom e separando pessoas que Deus juntou. Deus pegou cada um aqui de um lugar e colocou-nos tudo nessa mesa aqui hoje. Ele fez isso. O meu papel é estar aqui para acrescentar e corroborar. O meu papel é estar aqui para ajudar. Aí a igreja dos Gálatas, lá não tem nenhum dom. Nenhum, irmãos. Pelo menos o texto, lógico, lá tinha dons, tá, irmãos? Mas Paulo não fala de dons lá. Paulo não fala de dons em Gálatas. Mas lá fala do amor. Lá fala do amor. Lá fala da carnalidade, também das obras do Espírito e das obras da carne. E Paulo fala assim: vocês são espirituais. Por quê? Porque vocês carregam os fardos uns dos outros. Quer medir a espiritualidade de alguém? Não olhe porque ele está falando em línguas, irmãos. Cuidado com isso. Isso é um perigo, tá? Isso é um perigo. Você medir a espiritualidade de alguém porque ele fala em línguas e o outro que não fala em línguas, esse não é espiritual. Para Paulo, aquele que carrega o fardo é mais espiritual do que aquele que fala em línguas. Se aquele que fala em línguas não cuida do seu próximo, não tem problema nenhum, por favor, falar em línguas. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia nos incentiva a isso. Mas de nada adianta se nós falarmos, mas esquecermos o essencial, que é manter, trazer e ajudar as pessoas a permanecer à mesa. Amém. O nosso olhar, irmãos, porque eu acho que hoje nós estamos na posição de Lídia. Hoje nós estamos na posição do carcereiro. Hoje nós estamos no lugar da mesa. É encontrarmos as pessoas que vão chegar aqui. Aquele visitante, aquela pessoa que chega sem graça aqui neste lugar. Às vezes ela senta no cantinho, às vezes ela senta meio escondida. E o nosso olhar dizer para ela: aqui é o seu lugar. Aqui você tem lugar. Eu acho o pastor Divino muito fera para isso. Minha esposa comenta. Muito fera para isso, porque é esse acolhimento. É a pessoa que chega neste lugar, entender que aqui é o lugar dela. Aqui é o lugar em que ela vai ser importante. Aqui é o lugar em que ela vai ser tratada como princesa. Aqui é o lugar que ele vai ser tratado como príncipe. Mas a realidade, irmãos, ela é um pouco diferente. É por isso que eu acho importante nós falarmos disso. Porque a igreja não é igual. A igreja não é igual. Eu tenho um amigo mesmo. É aquele amigo assim que, se eu ligar agora, irmãos, eu tenho dois. Só esses dois que eu acho que eu tenho. Que eu posso ligar agora. E eles vão vir aqui me ajudar se precisar. E esse amigo, mas nós somos muito diferentes. Ele gosta de carro, irmãos. Eu não dou nem ideia para carro. Eu tenho carro e tal, mas eu não dou nem ideia para carro. Para mim o carro é acessório. Para mim, nem. Até porque, irmãos, até os 20 anos, eu não imaginava a ideia de ter um carro, tá? Eu não imaginava a ideia de casar. Eu não imaginava a ideia de ter uma família. Então nunca foi sonho meu. Eu acho que talvez seja isso. Carro para mim, então, Fórmula 1, meu Deus, desculpa, eu sei que deve ter gente que gosta de Fórmula 1, desculpa, tá? Mas eu falei, gente, eu não consigo entender o cara ficar olhando ali e eles vibram. É isso, meu amigo. Somos diferentes, irmãos. Mas isso não atrapalha a nossa unidade.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós aqui, irmãos, teremos papos diferentes. Nós aqui teremos pensamentos, às vezes, sobre a vida diferentes. Nós seremos de classes sociais diferentes. Nós seremos e teremos uma diferença acadêmica, sim. Mas isso não pode ser empecilho para estarmos à mesa. Amém. Glória a Deus. Isso, pelo contrário, irmãos. Paulo fala aí justamente aos filipenses. Aos filipenses. E eu já vou encerrando. Aos filipenses, Paulo fala no capítulo 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não levou em usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo. Se ele desceu do seu pedestal, por que Lídia não poderia descer? Por que o outro aqui não pode descer? Ah, mas eu sou empresário. Você sabe com quem você está falando? Eu estou falando com um discípulo de Jesus que foi pego pela cruz e hoje já não vale mais nada diante de Deus. Porque diante de Deus, irmãos, todos nós somos iguais. Diante de Deus, todos nós temos o mesmo valor. Mesmo como eu disse aqui, presbítero, nós somos diferentes. Tem pessoas com mais dons, tem pessoas mais capacitadas, tem pessoas mais ricas, tem sim. Mas para Deus, isso não muda. Glória a Deus. Nós temos, olha o perigo. Tiago fala sobre isso. Cuidado quando o rico entrar na igreja. Cuidado quando o pobre entrar na igreja. Vocês estão percebendo o risco que nós corremos? Poxa, eu entrei na igreja e ninguém pegou na minha mão. Eu estou falando com líderes, dando palestra para líderes. Eu falo: líder, você é visto na igreja. Olha no olho das pessoas, olha nos olhos, dando um sorriso. Não precisa abraçar, irmãos. Tem gente que abraça demais, tem gente que não gosta de abraçar. Eu abraço, tá? Eu abraço. Mas tem gente que não gosta de abraço. Mas o olhar diz: olha, você é especial aqui, você é importante aqui. Ou seja, o que eu estou fazendo? Isso é ou não é missão? Porque eu estou corroborando para o crescimento daquele irmão, para que ele se sinta à mesa do Senhor, para que ele continue e permaneça. Amém. Irmãos, a igreja, mesmo diferente, lá de Atos 2, né, que é o nosso modelo, né? É o nosso modelo que a gente fala, né? Atos capítulo 2, eles estavam juntos, mesmo sendo diferentes. Vocês lembram que em Atos 2 tinha gente que tinha 2 casas, outros que não tinha nenhuma? Tinha ricos e tinha pobres. Tinha gente estudadas e gente não estudadas. Mas eles tinham tudo em comum. Sabe por quê? O que tem que estar em comum em nós é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Porque se eu estou no Evangelho, essa estrutura não nos invade. Se eu estou no Evangelho, essas estruturas não nos atravessam. Sabe com quem você está falando? Com um discípulo de Jesus. Não importa qual que é o seu título acadêmico, não importa quanto que você tem na conta, é um discípulo de Jesus Cristo. A igreja de Atos nos mostra que essa unidade, quando ela é... Por que esse texto tem tudo a ver com missão, irmãos? Porque quando eu não deixo essas estruturas invadir a minha vida, quando eu não permito que o meu eu queira se levantar diante dos outros. Atos capítulo 2, versículo 47 diz assim: essa igreja caía na graça do povo. O povo olha e fala: que povo diferente. Irmãos, nós vivemos tempos de multidões de solitários. Pessoas que estão no meio da multidão se sentindo sozinhas, se sentindo vazias. E sabe quem vai preencher esse vazio deles? Quem, irmãos? Quem é que vai preencher, irmãos? É Jesus. Mas como? Como? Irmãos, não é com palavras.
As pessoas, eu acredito, tá? Elas estão enojadas de ouvir Jesus te ama. Não, pastor, pegou pesado? Não, não peguei. Porque eu falo Jesus te ama, depois eu passo por ela. Eu ouço isso sempre. Eles não olham para mim. Eles atravessam do outro lado da rua. Essa pessoa está sendo tirada da mesa. Nós estamos, às vezes, irmãos, nós temos que tomar cuidado para não fazer missão ao contrário. De nós afastarmos pessoas e as pessoas se tornarem presas fáceis de Satanás. Vocês estão entendendo? Quando eu entendo, olha, lá fora eu sou um engenheiro, lá fora eu sou arquiteto, lá fora eu sou empresário, lá fora eu sou um todo-poderoso, e é mesmo, tá, irmãos? Mas aqui dentro eu sou um discípulo, aqui dentro eu sou igual, aqui dentro eu sou um igual. Aqui dentro essas barreiras, elas são quebradas, porque aqui eu estou, o meu objetivo é te ajudar. Agora você imagina, irmãos, o poder dessa igreja. Olha, presta atenção aqui. Imagina que nós temos aqui um engenheiro muito conceituado, ou um arquiteto muito conceituado, muito conhecido. E esse irmão, chega alguém aqui numa sociedade, numa condição social mais simples. E esse irmão olha no olhar dele, olha, Jesus te ama, eu quero te discipular. Eu quero levar o evangelho até você, eu quero cuidar da sua vida. Irmão, vocês entendem o poder que isso tem? Vocês entendem o poder que isso tem? Isso é missão. Eu sei que quem ganha é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que convence. O nosso papel é cuidar daquelas ovelhas. Irmãos, o Ed Gruber, não sei se vocês conhecem esse pastor, ele é muito famoso no Nordeste. Ele faz uma pergunta que eu acho muito legal em um dos livros dele, que eu li. Livro não, na verdade é uma apostila, não? Uma apostila, treinamento. Porque eu lembro uma vez, eu ouvi uma pessoa, eu achei tão ridícula essa fala. Está gravando, né? Mas não vai ter nome, não. Essa pessoa diz assim: eu ganho mais alma que essa igreja. Ele vivia no hospital, irmãos. Ganhar alma no hospital, a pessoa está ali, né? As pessoas estão carentes mesmo. E glória a Deus que ganha mais alma mesmo. Mas ele falou num tom de arrogância. Um tom de arrogância. Dizendo que, olha o nível que as pessoas chegam, irmãos. Eu ganho mais alma que essa igreja. Aí eu me lembrei do Emílio, porque ele fala assim: olha, quantas almas você ganhou? Aí você começa a pensar: não, aquela. Aí ele vem com a pergunta que mais arrebenta: onde elas estão? Onde essas pessoas estão? Porque não é ganhar. Quem ganha é Cristo, através da pregação do nosso evangelho, do evangelho que nós levamos. Através da nossa pregação, o nosso papel é cuidar dessas pessoas que chegam até aqui neste lugar. O nosso papel é acolher essas pessoas aqui neste lugar. O nosso papel é manter essas pessoas aqui neste lugar. O nosso papel é ser um instrumento de Deus, através da escola dominical, através do discipulado, de santificar, ajudar essas pessoas nesse processo de santificação. Porque quem santifica é a palavra. Quando os pastores estão aqui ministrando na escola dominical, Deus está operando. Esse é o nosso papel. Mas quando nós, irmãos, às vezes não tomamos o cuidado de entender essa humildade cristã, que Cristo nos convida a descer do nosso pedestal, para nos tornarmos instrumentos de tanto manutenção, como trazer as pessoas para a mesa do Senhor. Eu quero que você imagine aquela mesa grande, irmãos, e todos nós assentados nela. E ali não tem diferença social, ali não tem diferença acadêmica, ali não tem diferença de cor, ali não tem diferença de raça, ali todos nós somos um em Cristo. Isso é igreja, irmãos. Eu fico imaginando, né, aí mais uma vez a aula de história. Irmãos, é uma dificuldade para mim, quando a gente começa a ver a formação dos Estados Unidos, ainda tinha escravidão, e aí eu fico imaginando, e alguns filmes retratam isso, igrejas de negros, igrejas de brancos. Irmãos, isso para mim, cara, que doideira isso! Que doideira para mim é isso! Eu sei que, lógico, é um contexto histórico, mas para mim é muito estranho eu não me sentar do lado de um outro ser humano por causa da cor da pele,
Irmãos, então quando nós, por isso que eu disse, a igreja pode criar essas barreiras, mas o evangelho não. E eu quero, irmão, ser atravessado pelo evangelho. Eu quero ser vivido, eu quero viver o evangelho. Eu não quero que o evangelho... pastor, porque às vezes as estruturas geram isso. Às vezes as instituições elas geram isso. Mas o evangelho ele quebra. E nós precisamos estar no evangelho. Irmãos, nós precisamos ser testemunhas de Cristo. E a testemunha de Cristo não é verbal, não é no discurso. Tem um outro texto que eu tenho, é uma frase do John Maxwell. Ele é um autor de liderança. Ele fala o seguinte, que uma ação vale mais do que 1000 palavras. Por isso que eu disse, falar que Jesus te ama, irmãos, banalizou, tá? Jesus ama, lógico que ama. Mas as pessoas querem ver, elas não querem ouvir. E como que elas podem ver? Através da nossa atitude. As pessoas vão ver em você. Como que nós podemos, irmãos, mostrar isso? Que essas barreiras, elas foram derrubadas na nossa vida, no nosso cristianismo, na nossa prática cristã. É quando nós conseguimos comer com quem jamais nós comeríamos. É quando nós conseguimos ouvir alguém sem julgar antes de conhecer. É quando nós olhamos e servimos sem se preocupar se aquela pessoa vai pagar-nos. É quando nós honrarmos, irmãos, principalmente, eu acho que não tem nem principalmente, mas eu acho tão mais lindo quando alguém que é jogado, chutado lá no mundo, chega aqui e é tratado como príncipe ou como princesa. Não é mais importante, mas eu acho mais lindo. Aquela pessoa chega aqui e várias pessoas chegam na igreja se sentindo nada, se sentindo como aquela escrava. E aqui na igreja, ela consegue através do seu olhar, não é através da pregação, porque a pregação também é discurso. A pregação também pode ser um discurso vazio, se ela não estiver envolvida com um olhar, com prática. Então quem vai mostrar esse evangelho não é o discurso, não é o púlpito, mas é a igreja. Quando pegar na mão, quando olhar nos olhos, e quando demonstrar para essas pessoas, olha, aqui você tem dignidade, aqui eu quero te ajudar, aqui eu quero carregar o seu fardo. E principalmente, irmãos, quando sermos como Jesus, quando considerarmos uns aos outros superiores. Eu já falei isso aqui e vou falar de novo, porque eu falo todas as vezes. Eu não chamo ninguém de irmãozinho, porque na minha cabeça, quando eu chamo alguém de irmãozinho, eu sou maior que ele. Eu não chamo o pastor Divino de irmãozinho, eu não chamo o pastor Jean de irmãozinho, mas eu chamo aquele irmão que ele é mais simples da igreja, eu chamo ele de irmãozinho. Para mim, irmãos, na minha cabeça eu estou dizendo que eu sou maior que ele. Quando eu vejo essas pessoas, eu faço questão, porque existe mesmo, tá? Pessoas que se sentem e são mais simples mesmo, são esses que chegam. Eu faço questão de chamar de irmãozão. Eu sou mais bíblico assim. Paulo fala, considerem uns aos outros superiores. Eu acho que esse está mais próximo do Evangelho. Irmãos, missão, nós fazemos muito mais com a nossa vida do que com falas. Isso não exclui, tá? Todas as outras missões que nós fazemos, todas as outras atitudes missionárias que nós temos. Mas uma que é significativa e tão especial e tão importante quanto é viver esse evangelho aqui, é viver esse evangelho lá no nosso trabalho, é viver esse evangelho na nossa família. As pessoas encontraram em nós mais do que um discurso vazio, mas encontraram em nós vida, encontraram em nós o verdadeiro Cristo, aquele que se humilha para se tornar como no igual. Quero que você feche seus olhos, bem em cima da hora. Feche seus olhos. Eu quero
que você pense na missão que Deus colocou nas suas mãos. Quero que você pense na sua posição no reino. Como que você se vê? Em qual dessas três estruturas você está? Você é a carcereira? Você é a líder empresária? Você é o carcereiro ou a carcereira? Ou você se sente como aquela escrava? Sem valor, sem dignidade. Irmãos, eu espero que o Espírito Santo tenha colocado implantados no teu coração. E todos têm lugar à mesa. Todos têm lugar à mesa. Glória a Deus. E que o meu papel como igreja, o meu papel missionário nesse aspecto, é fazer com que essas pessoas compreendam isso. Que o lugar delas é aqui. Que aqui é o lugar delas. E que mais do que uma palavra, que o meu olhar possa dizer o quanto essa pessoa é importante. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar primeiro minha vida ao Senhor. Porque essa pregação, ela mexe comigo demais. Porque o Senhor mudou minha história. Eu me sentia como essa menina, sem valor, sem dignidade. E o Senhor mudou a minha vida. O Senhor tem me levado a lugares que eu jamais imaginei. Um deles é estar aqui, Pai. O que para muitos é muito simples, para mim sempre foi tão inatingível. E o Senhor me trouxe aqui. Amém. Glória a Deus. Senhor, não deixe, e nem deixe, às vezes, alguns dos irmãos também aqui, que tem sido suas vidas transformadas, que tem tido sua história transformada, deixaram a arrogância, deixaram o orgulho, deixaram a altivez subir no seu coração. Isso sendo um empecilho para a missão da igreja. O Senhor disse que o escândalo viria. O Senhor disse que o escândalo viria. É inevitável. Mas que não seja pela minha vida, que não seja pela vida dos meus irmãos. Nos livre de ser pedra de tropeço na vida de muitos irmãos que estão se sentindo jogados para fora da mesa. Pai, nos ajude. Nos ajude a ser instrumentos de cura. Nos ajude a ser instrumentos de crescimento. Nos ajude a ser instrumentos, Pai, de transformação. Usa-nos, Pai, para além das palavras, para além dos discursos. Usa-nos, Pai. Eu te peço no nome de Jesus, usa essa igreja aqui, Pai. Usa essa igreja aqui, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. E eu quero orar por esse irmão, por essa irmã que talvez entrou nesse sentido assim, sem um lugar à mesa. Eu quero orar por esse irmão, por essa irmã que talvez, por causa de alguma fala, por causa de alguma atitude, abandonou a mesa. Eu quero orar por esse que talvez está pensando, desanimado, desmotivado e dizendo: é a última vez que eu venho neste lugar. Pai, no nome de Jesus, que hoje seja um dia de salvação para essa alma, de restauração para essa alma, de reavivamento para essa alma. Eu entrego diante do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Mais uma vez eu quero agradecer o pastor Divino. Agradeça ele por mim, viu? Pastores, líderes. Que Deus abençoe em nome de Jesus.